E aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossas aulas, nossas videoaulas, depois dessas férias que nós tivemos, meio que forçados por conta da pandemia, mas estamos de volta. E a gente vai continuar trabalhando os assuntos da segunda avaliação do segundo bimestre, tá? Então no primeiro bimestre a gente trabalhou a questão da Mesopotâmia. Nós começamos a trabalhar as grandes civilizações da antiguidade. E hoje a gente vai trabalhar o capítulo 2, a unidade 2, que é justamente a unidade que vai falar sobre as civilizações do mar Mediterrâneo. O que é importante a gente entender nesse capítulo? Primeiro, a localização do mar Mediterrâneo. Nós já estamos com os livros nas mãos e a gente vai poder observar que no mapa mundi, o mar Mediterrâneo ele se encontra entre o continente europeu, o continente africano e também, por que não dizer, do continente asiático. Então olha a importância desse mar. Esse mar Mediterrâneo ele está na interseção desses três continentes muito importantes. Então é por isso que na antiguidade, na Idade Média, por que não dizer, ele foi responsável por muitas batalhas, muitas guerras para o seu domínio, para o seu controle. Por exemplo, quando a gente for falar sobre o Império Romano, a gente vai falar sobre uma guerra contra Cartago, contra os fenícios, que é um povo que nós vamos estudar aqui agora, que foi por conta desse mar, do mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo já passou na mão de muitas pessoas, por exemplo, dos romanos. O mar Mediterrâneo ele ganhou o nome de Mare Nostrum, em latim nosso mar. Então é importante entender a localização dele e a importância dele para a navegação, para o comércio. Não é muito difícil de imaginar, por exemplo, que as principais rotas comerciais ali da antiguidade e também da Idade Média, essas rotas comerciais elas passavam pelo mar Mediterrâneo. Tudo bem? Então isso é importante para o início de conversa a gente entender qual é a localização do mar Mediterrâneo e qual a importância dele para a nossa história, para a história da civilização ocidental. Bem, então nós temos três povos muito importantes aqui nas redondezas do mar Mediterrâneo, que é justamente o livro nos coloca o povo hebreu, o povo persa e o povo fenício, tá? Então, vamos começar pelo povo hebreu. Bem, eu costumo dizer que quando a gente estuda a história do povo hebreu, que significa povo escravo, esse povo, ele teve ele tem a sua história muito contada na Bíblia cristã, judaico-cristã. Então, se a gente pegar a Bíblia, praticamente todo o Antigo Testamento, que é a primeira parte da Bíblia, ela conta a história do povo hebreu desde das suas raízes, do seu processo de amadurecimento, até quando eles são dominados pelos romanos. O povo hebreu é dominado pelo romano, os judeus são dominados pelos romanos, isso já na Idade Antiga, passando já para um pedaço para a Idade Média. Então a história dos hebreus é uma história muito contada na história. Então você já deve ter tido contato com os hebreus. Por exemplo, muitos são cristãos, muitos de nós somos cristãos. Então a gente participa da escola dominical, do culto, da missa, da catequese, por exemplo, os católicos. E lá a gente escuta falar sobre o Abraão, o Isaac, o Jacó, o Noé, o Moisés, os profetas de rei Saul, Davi, Salomão. Então por isso que, como eu estou te falando, é uma história já bastante conhecida. Então a gente já teve contato com isso. Mas bora fazer uma apresentação didática, bora para você entender de fato como é que funcionou a história dos hebreus na antiguidade. Bem, então o povo hebreu ele tem raízes no povo mesopotâmico. A Mesopotâmia, você sabe que é aquela região que fica entre o rio Tigre e o rio Eufrates. Então o povo hebreu começou de uma tribo de pastores que saiu da Mesopotâmia com destino a uma terra que nós vamos chamar de Canaã. Então, segundo a Bíblia, por exemplo, esse anúncio é feito pelo próprio Deus Javé, para essa tribo liderada pelo Abrão, que ele pegasse todo o seu povo, suas riquezas, as suas posses e fosse para essa terra chamada de Canaã. Então é assim que se inicia o processo de amadurecimento do povo hebreu.
Então nós vamos ter, basicamente, durante a história do povo hebreu, 3 grandes governos, 3 grandes formas de governar. A primeira delas é justamente o patriarcado. Então, o que é o patriarcado? Os patriarcas. Os patriarcas, eles são pais, a palavra patriarcado vem de pais, então são líderes do povo que são escolhidos, vamos dizer, de uma forma bíblica, por exemplo, escolhidos por Deus para liderar o povo. Então, o primeiro patriarca foi um cara chamado Abraão, ou Abrão inicialmente. O segundo foi seu filho Isaac, e o terceiro, o filho de Isaac, Jacó. Então, nós vamos ter esses 3 primeiros patriarcas. A história do povo hebreu começa com eles. Então, durante esse período, desses 3 primeiros patriarcas, os hebreus, eles vão conquistar ali a região de Canaã. Depois de algumas reviravoltas na história deles, eles vão acabar sendo aprisionados no Egito. Depois da história do Jacó, né, o seu filho José, ele se torna o primeiro ministro do Egito, e o povo hebreu, ele vai morar no Egito. Essa estadia do povo hebreu, logo de imediato, foi uma estadia amistosa, enquanto José era primeiro ministro do Egito, e depois de algum certo tempo. Mas depois o povo hebreu se tornou um povo escravo, se tornou escravo dos egípcios. Essa escravidão durou aproximadamente 400 anos. Então o povo egípcio, também nós já trabalhamos a história deles junto com o povo mesopotâmico. Eu falei para ti, quando a gente falou dos egípcios, que eles necessitavam de uma mão de obra muito numerosa para poder fazer as grandes obras faraônicas. Esse termo obras faraônicas, que remete na atualidade a obras grandiosas, elas eram bastante comuns no Egito Antigo. As pirâmides, por exemplo, os grandes templos dos egípcios foram construídos por escravos. Então, um desses principais povos escravos foi justamente o povo hebreu, durante 400 anos que eles passaram no Egito. Então, o que aconteceu? Nós vamos ter, depois da escravidão no Egito, a saída desse povo, que nós vamos chamar de Êxodo. Êxodo significa saída. Quem liderou essa saída, essa fuga, entre aspas, do povo hebreu, foi Moisés, né? Então Moisés, ele era vamos dizer assim, um filho adotado do faraó, do Ramsés I, e depois de um certo tempo ele acaba descobrindo suas origens e recebe também um anúncio de Deus para libertar o povo da escravidão. E assim ele faz. Depois de muitas disputas com o faraó, a Bíblia conta a questão das 10 pragas, por exemplo, do Egito. Então o faraó acaba permitindo a saída do povo hebreu para a terra que era deles, Canaã, a terra prometida. Então o povo hebreu, ele sai do Egito e ruma em direção a Canaã. Essa viagem, essa jornada, dura aproximadamente 40 anos. E nesses 40 anos, muitas coisas acontecem, principalmente um fato que vai marcar a história dos hebreus, que é justamente os 10 mandamentos. Então, durante esses 40 anos, o Moisés, ele acaba subindo um monte, e nesse monte ele recebe os 10 mandamentos de Deus, que é aqueles que nós estudamos, né? Honrar a Deus sobre todas as coisas, honrar pai e mãe, a questão de não cometerás adultério, e outras mais. Tá? Então, esses 10 mandamentos, eles fazem parte da história do povo hebreu. Muito importante, diga-se de passagem. Então, nós vamos ter, depois da chegada dos hebreus em Canaã, uma nova forma de governo que vamos chamar são os juízes, a administração dos juízes. Então, o que eram os juízes? Eram pessoas do povo também, que chefiavam os hebreus. Eles tinham funções militares e funções espirituais, funções religiosas, vamos dizer assim. E nós vamos ter alguns exemplos, como por exemplo, o Sansão, vamos ter Gedeão, Débora, entre outros. Então, esses eram os juízes. Após o período dos juízes, nós vamos ter os profetas. Os profetas, muito importantes na Bíblia também. E uma terceira forma de governo que nós vamos ter
seriam os reis. Então, nós vamos ter 3 reis inicialmente na história dos hebreus. O primeiro foi Saul, o segundo Salomão e o segundo Davi e o terceiro Salomão. Saul, Davi e Salomão. Então, conhecemos a história deles também da Bíblia. Por exemplo, Davi, ele tem a passagem que ele matou Golias com uma pedrada na cabeça, por exemplo. O filho dele, Salomão, ergueu o templo de Jerusalém. Ele era considerado um dos homens mais sábios do mundo, rico também. Então, tudo isso daí faz parte da administração, da forma de governo do povo hebreu. Tá? Então, falando mais um pouco da economia. Qual era a principal atividade econômica dos hebreus? Os hebreus, basicamente, eles trabalhavam com pastoreio, comércio também e agricultura. Então, era a forma que eles trabalhavam. Durante o tempo que eles estavam em Canaã, que depois vai se chamar Israel, né? Nós vamos ter essas atividades econômicas bastante presentes na vida dos hebreus. Uma coisa muito importante também, e talvez a mais importante que a gente estude nesse capítulo, é a religião dos hebreus. Bem, os hebreus, eles tinham uma religião monoteísta. Olha a diferença que nós estudamos lá para os babilônicos, o povo da Mesopotâmia, os egípcios, é justamente o fato de que os hebreus são monoteístas e aqueles povos eram politeístas. Inclusive, da antiguidade oriental e da antiguidade ocidental também, que é importante entender que os hebreus foram dos primeiros povos monoteístas. Mas afinal, o que significa monoteísmo? Monoteísmo significa crença em apenas um Deus, tá? Então, quando a gente acredita em apenas um Deus, a gente diz que a gente tem uma crença monoteísta. Quando se acredita, um povo se acredita em vários deuses, a gente diz que a crença desse povo é uma crença politeísta, tá? Vários, teísmo remete a Deus. Mono, um, e teísmo, Deus, né? Então, um Deus, monoteísmo. Então, essa crença monoteísta, ela vai abrir caminho depois para o surgimento de uma outra religião, uma religião que não é a judaica, por exemplo, que é a religião dos hebreus. Nós vamos ter a criação, e isso já no século I, a questão do cristianismo. Então, o cristianismo ele vai ser a religião que surge dentro do povo hebreu, dentro do povo judeu, né, em Israel. Jesus Cristo, quando nasceu, ele nasceu judeu. Ele nasceu dentro de uma religião judaica. Ele foi batizado como judeu, por exemplo. A apresentação de Jesus no templo foi a iniciação dele na religião judaica, por exemplo. Então é importante estudar a religião judaica para a gente entender como é que surgiu o cristianismo, a religião cristã, que é a religião que praticamente muitos de nós seguem. Tá ok? Beleza. Então, o outro povo que nós vamos estudar, outro grande império, na verdade, que nós vamos estudar aqui no nosso capítulo, é justamente os persas, tá? Então, os persas é um povo, na verdade, eles eram um povo que foi, assim, conhecido pelas suas grandes conquistas. Boa parte do território ali da Europa e da Ásia foi conquistado pelos persas durante a Idade Antiga. É importante entender que nessa época, os persas, que viviam muito do comércio, viviam muito das relações que eles tinham com os outros povos, começaram a se expandir territorialmente para outros povos. Então, com destaque ao Dario I. O Dario I, ele foi um dos imperadores persas que incentivaram, vamos dizer assim, que aprimoraram a questão da expansão. Então, a conquista de outros territórios, vamos dizer, foi iniciada pelo Dario I. Tanto que ali no século II, século I, século II mais ou menos, até um pouco antes disso, nós vamos ter as chamadas guerras médicas. E o que foram as guerras médicas? Foram as guerras entre os persas e os gregos, que era justamente pela conquista daquele povo grego
que era muito importante ali na Península Balcânica, sul da Europa. Esse capítulo dos gregos a gente vai estudar na nossa terceira unidade. Mas é importante entender o seguinte, que o Dario I, dentro de uma batalha chamada de Batalha de Maratona, ele é morto pelos soldados gregos, o Temístocles, né, acerta uma flecha nele. Inclusive tem até um filme que retrata essa questão da Batalha de Maratona, que é a ascensão do Império, os 300 de Esparta, a ascensão do Império. Quem puder ver, principalmente a parte inicial do filme, que é bem marcante essa questão da Batalha de Maratona. Então Dario I é assassinado ali, assume o Império Persa, o Xerxes, que continua dando prosseguimento às conquistas territoriais. Bem, então é importante a gente entender que os persas, eles são conhecidos por essas conquistas territoriais, e o território, por ser um território muito grande, era dividido em pequenas regiões chamadas de satrápias. Então as satrápias eram territórios subdivididos pelo próprio imperador, e quem administrava essas satrápias eram os sátrapas, que eram considerados olhos e ouvidos do rei. Ou seja, para administrar um território tão grande quanto o território persa, ele colocava representantes, que eram chamados de sátrapas, que eram chamados também de olhos e ouvidos do rei. Tudo que acontecia nessas regiões era, vamos dizer assim, era dito por imperador. Tá ok? O terceiro povo do nosso capítulo, que a gente vai trabalhar aqui na unidade 3, é justamente o povo fenício, tá? Então, o povo fenício, a importância deles está diretamente ligada à sua localização. Então, os fenícios ficavam localizados ali de frente para o mar Mediterrâneo. Então, não é tão difícil de imaginar que todas as suas relações comerciais, relações com outros povos, relações até mesmo de conhecimento de outros povos, estava ligado ao mar Mediterrâneo. Ou seja, eles eram excelentes navegadores, por exemplo. Os primeiros grandes barcos, navios bons, com uma boa qualidade de produção, foi justamente dos fenícios. Então, além de eles serem grandes navegadores, eles também eram excelentes produtores de embarcações. E por conta dessa navegação que eles tinham ali no mar Mediterrâneo, eles também conseguiram ser grandes comerciantes, porque eles tinham essa produção comercial com uma boa, vamos dizer assim, com uma boa saída pelo mar Mediterrâneo. Tanto que eles eram tão bons comerciantes que, para anotar, para, vamos dizer assim, fazer um registro das suas atividades comerciais, eles acabaram criando o próprio alfabeto. O alfabeto que a gente estuda na escola, do A até o Z, por exemplo, é produção de criação dos fenícios, por exemplo. Então, os fenícios foram excelentes navegadores, excelentes comerciantes, viviam de frente para o mar Mediterrâneo e criaram um alfabeto. Essa é uma das grandes características do povo fenício, tá ok? Pessoal, então, qual é a nossa atividade? O que nós vamos trabalhar depois que a gente terminar de ver o nosso direcionamento com esse vídeo? Nós vamos trabalhar aqui as atividades do capítulo 2, da unidade 2, tá ok? Então, se você pegar na página 451, nós vamos ter as atividades, tá? Nós vamos ter as atividades. Essa atividade vai ter que ser feita por vocês e vocês vão ter até semana que vem, tá? Então, vocês vão ter uma semana, no caso seria terça-feira que vem, para entregar essas atividades para mim, todas realizadas. Bom, então nós vamos ver como é que vai ser essa entrega. Provavelmente vocês vão ter que fazer uma foto da atividade, me entregar, e eu vou dar o confere aqui para quem realmente realizou a atividade. E nós vamos tirar um dia para corrigir, fazer uma correção coletiva do capítulo, tá bom? Então eu espero que vocês tenham compreendido o assunto,
um assunto muito bacana, falar sobre os hebreus, né? Falar sobre os fenícios, os persas. Mas é importante que vocês façam atividade. Bom, então, agradeço a atenção. Espero que todos estejam bem. E a gente volta a se encontrar logo logo. Valeu, galerinha.